O Super Saiyajin 4 do Dragon Ball Daima vai ser utilizado no Dragon Ball Super. Fala pessoal, aqui é o Igor e vocês estão no universo do dragão. Com a volta do Dragon Ball Super, né, muitas pessoas se perguntam como vai encaixar o Dragon Ball Daima, principalmente como vai encaixar o Super Saiyajin 4 que foi utilizado no Daima no Dragon Ball Super. Mas se eu falar pra vocês que tem uma forma muito simples de explicar essa super ponta solta. Pois é. Mas vocês estão percebendo que até mudou a trilha sonora no fundo desse vídeo? Pois é, eu botei até uma música triste para tentar compadecer você, né? Para dar a curtida para esse pobre miserável aqui, esse coitado aqui que sou eu. Galera, deixa a curtida, se inscreve rumo a 3 mil, tá? De inscritos e ativa o sininho que sempre vou trazer vídeos novos de Dragon Ball. Meu irmão, vai ter vídeo sempre aqui para aquecer até o Dragon Ball Super Beerus, tá? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. O Super Saiyajin 4, galera, de todas as transformações de Goku, né, ou dos Saiyajins, é a transformação mais aclamada. E sabe o que é pior? É uma transformação que nem canônica é. Numa época que nem existia o Dragon Ball Super ainda, e só existia o Dragon Ball GT, algo que não era canônico. Então, como a transformação, a melhor, assim, né, entre os fãs, tá numa parte que não é canônica da obra. Então, na reunião deles, eles pensaram, vamos trazer essa transformação e canonizar da mesma forma que a gente fez com Broly. Sendo que a diferença entre Broly e essa transformação é que Broly foi depois de toda a saga do Super, então foi muito mais fácil introduzir ele. Já a transformação do Super Saiyajin 4 se passa antes do Dragon Ball Super. Então é meio que uma transformação, tá? Eles trouxeram uma transformação canônica, mas já trouxe a transformação defasada, porque se passa antes do Dragon Ball Super. Ou seja, a transformação muito mais fraca que o Super Saiyajin Red, Blue e até mesmo o Instinto Superior. Então, do mesmo tempo que eles pegaram a transformação para agradar os fãs, ao mesmo tempo veio defasada. Como vai utilizar agora depois de tanta transformação melhor? Não melhor, mas mais poderosa, né? No enredo da história. Sabe qual é a sensação? A sensação é como se, por exemplo, trouxesse o Broly, tá? Mas trouxesse o Broly sendo mais fraco que Piccolo. Não tem sentido. Se vai trazer, canonizar um personagem tão amado como o Broly, que todo mundo ama, vamos deixar ele poderoso para ter um embate ali, né, com os protagonistas. Não tem sentido trazer ele sendo mais fraco que Piccolo. É a mesma coisa que aconteceu com o Super Saiyajin 4. Ela é mais fraca do que todas as outras transformações. E sabe qual é o pior? Que ela é muito mais bonita. Ela é muito mais bonita. Você prefere o Super Saiyajin 4 ou o Super Saiyajin Blue, que só muda a porra da cor do cabelo? Então eles têm esse problema em mãos. E para vocês entenderem, eu tenho que contextualizar aqui vocês rapidamente, vai ser muito rápido. O Kaioken foi muito esquecido, né? Foi muito utilizado, foi uma técnica que Goku usava muito. Sei que depois que ele conseguiu a transformação do Super Saiyajin 1, foi esquecida. E nunca mais foi mencionada, tirando nas enrolações que tinha, né? E a gente não entendeu o porquê. Simplesmente a gente achou que tinha esquecido. E de fato pode ter esquecido essa transformação, né? O criador. Mas quando criou o Super Saiyajin Blue, né? E o Dragon Ball Super, conseguiram encaixar essa transformação, né? Super Saiyajin Blue com o Kaioken. E precisou apenas de um pequeno diálogo, né? Dos personagens ali, de Goku, Vegeta e Master Kami, pra gente entender o porquê foi selada. E provavelmente não tinha nem justificativa de ter selado essa transformação. Mas a partir do momento que eles vão criar um Dragon Ball Super novo, eles pensaram, vamos trazer essa técnica de volta, mas vamos tentar trazer explicando o porquê ela não estava esse tempo todo na obra. E para mim isso foi muito interessante, porque não brotou do nada, foi justificado o porquê. Porque o Super Saiyajin é com a raiva e o Kaioken não daria certo. Já o Super Saiyajin Deus é com calma. Enfim, tem uma explicação lá que eu achei, top. E aí que entra a questão. Apesar do Instinto Superior mudar a sua aparência, ela não é uma transformação. Ela é uma técnica. Assim como é o Kaioken, tá? Então como eles podem fazer? Usar o Instinto Superior com o Super Saiyajin 4, juntar a transformação com a técnica, da mesma forma que foi com o Kaioken e o Super Saiyajin Blue. Então a gente teria o Super Saiyajin 4 que antes seria defasado, colocando ele novamente no seu auge, porque vai mesclar com sua técnica. Então teríamos o Super Saiyajin 4 prateado. E o que era prateado? Uma fanart que ficou muito famosa, o Super Saiyajin 5. Então seria mais ou menos o design do Super Saiyajin 5, né? Sendo que não seria o Super Saiyajin 5, seria o Super Saiyajin 4 com instinto superior. Então teríamos um Super Saiyajin 4 prateado. E vamos mais longe, o Super Saiyajin 4 roxo, o ego superior. Usar a técnica
com a transformação. Então teríamos vários Super Saiyajin 4 com cores diferentes, né? Seja o cabelo e o pelo no peito. E vou mais longe ainda, o próprio Broly, foi dito no filme que ele consegue a forma Ozaru, a forma do macaco gigante, sem ter que transformar. Ele consegue pegar todo esse poder e colocar no corpo dele. Então assim, a gente sabe que o macaco gigante está atrelado ao Super Saiyajin 4. Então ele pode se transformar também no Super Saiyajin 4, criar pelo, sendo que todo pretinho, tá ligado? Então teria uma onda de Super Saiyajin 4 com técnicas diferentes, com cores e pelos diferentes. E para tudo fazer sentido, que eu tô falando aqui para vocês, basta um simples texto, né, dos personagens explicando o porquê foi selada o Super Saiyajin 4 e por que ela veio à tona e o porquê as técnicas, seja ego superior ou instinto superior, fica melhor nessa transformação. Um simples diálogo a gente vai entender tudo, né? Da mesma forma que foi o diálogo explicando do porquê o Kaioken não era usado esse tempo todo e o porquê está sendo utilizado agora. A mesma coisa, né? Basta os criadores pararem e pensar, vamos bolar aqui um plano, tá? Para fazer sentido pegar essa transformação do Super Saiyajin 4 tão emblemática e colocar aqui no Super novamente. Um simples diálogo resolvia tudo, tá? Talvez não resolveria completamente o Dragon Ball Daima, né, que tem muitos furos, mas pelo menos o maior furo deles, que é o Super Saiyajin 4, resolveria. Tem esse caminho, mas também tem outro caminho, né? Tem o Dragon Ball Beerus, o remake, então provavelmente vai ter o remake de todas as sagas, né, todos os arcos, e eles podem introduzir o Super Saiyajin 4. Né? A gente sabe que provavelmente os remakes vai ser muito bem estabelecidos e seguindo à risca o mangá, mas no anime pode introduzir em alguns momentos Super Saiyajin 4, seria igual ao mangá, né? Sendo que teria essa transformação a mais. Por exemplo, Goku se transforma no Super Saiyajin 1, 2 e 3, né? Falando pra Bills no mangá e também no filme, e falava essa transformação mais poderosa, o Super Saiyajin 3, e ele leva um pau e perde. Pronto, seria a mesma cena, sendo que depois do 3 ele se transformaria no Super Saiyajin 4, tá? Ele falaria essa frase com o Super Saiyajin 4 e ele apanharia do mesmo jeito como foi no Super Saiyajin 3, sendo que com o 4. Então assim, a história em si não iria mudar, iria só acrescentar algumas coisas para fazer sentido, né? Que o Super Saiyajin 4 sempre esteve na obra. E a gente sabe que o Dragon Ball, esse remake, né, é para ajeitar a casa. Então pode ajeitar não só com sangue ou com traços ou com animação, mas também para fazer sentido o Dragon Ball Daima. Tem esses dois caminhos, tá? Não sei se fui claro, mas pra mim tem esses dois caminhos e é muito óbvio o que vai acontecer. É isso que vai acontecer, galera. Não tem pra outro caminho. Só se fizer um caminho, né, mirabolante e ficar uma porcaria. O mais simples é isso aqui. Mas o que vocês acham dessa teoria? Eu quero saber da opinião de você. Comenta aqui embaixo se faz sentido ou não. Pra mim, cara, faz tanto sentido que pra mim é o único caminho lógico. Desculpa, bati no microfone. É o único caminho lógico que eles podem ir, tá? Faria muito sentido e, cara, ia ser um hype do caramba. O Super Saiyajin 4, né, com o ego e com o instinto superior. Nossa, ia ser muito foda, tá? Curte, se inscreve e ativa o sininho, tá? Aquele abraço, valeu e falou!